24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Vem aí a nossa reflexão da manhã de hoje. Nós vamos falar sobre obedecer. Obedecer é uma palavra que está cada vez mais distante, né, de nós nos dias de hoje, pleno século 21. Mas por que será? Porque obedecer é necessário a gente perder alguma coisa, né? É necessário nós abrirmos mão da nossa vontade para obedecer alguém. Você tem obedecido a Deus? Você tem pai e mãe? Você tem obedecido eles? Como é o seu relacionamento com seus pais? Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim do Éden. Ali formou uma família, o projeto de Deus. Deus criou homem e mulher para formar a família. Dali nasceriam filhos, e esses filhos povoariam a terra. E hoje estamos aqui. E Deus tem um cuidado muito especial com cada uma da sua criação, né? Dando uma oportunidade para a gente poder nos arrepender do pecado que foi contaminado a criação de Deus naquela época. E hoje vem se alastrando cada vez mais, transformando o ser humano em algo difícil de ser controlado. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e saber que Deus é soberano e Ele é imutável. E Ele quer de nós a obediência. E hoje na nossa palavra, essa palavra que vamos trazer hoje, a nossa reflexão, vai falar um pouco sobre isso, da obediência dos filhos aos pais, mandamento com promessa, a obediência de nós, seres humanos, criação de Deus, ao Deus Criador. A nossa leitura hoje é em Êxodo capítulo 20, versículo 12 ao 17. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Foi bem claro, né, Eliana, essa palavra, né? De não cobiçar, não ultrapassar o seu limite ali, o que você tem. Deus é maravilhoso, Ele tem nos dado uma oportunidade de vivermos felizes aqui com o que temos. A nossa cobiça, a nossa ganância transforma a nossa vida. O texto de Provérbios capítulo 6, versículos 20 a 21, ensina que filhos devem obedecer aos seus pais. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Sobre a autoridade no âmbito familiar, podemos afirmar que a obediência aos pais é a base para um relacionamento bom e harmonioso no lar. Pois sabemos que essa autoridade dos pais sobre os filhos é instituída pelo Senhor. A obediência dos filhos não é uma sugestão da Bíblia, e sim uma ordem divina, conforme Efésios. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 1 a 3. Notem que a ordem divina é que, além de obedecer aos pais, os filhos devem honrá-los. E honrar é diferente de obedecer. Honrar vai muito além. Como falamos aqui agora há pouco, né? Honrar e você cuidar. Quantas vezes, e podemos observar até, pais velhinhos, separados, em alguns lugares, isolados dos seus filhos. Talvez alguns filhos por vergonha, talvez porque alguns filhos são ignorantes, talvez alguns filhos perderam o amor, aquele relacionamento. Mas olha, que honrar o nosso pai e nossa mãe é uma oportunidade que você tem de agradar a Deus, é de você ir ajudá-los naquele momento de dificuldade. Porque houve época em que nós precisávamos, éramos dependentes total
dos nossos pais. E quando chega a oportunidade de podermos retribuir, nós o abandonamos, nós deixamos de honrá-los. E Deus nos ensina que nós devemos amar, que nós devemos obedecer, que nós devemos honrar. Segundo o dicionário Aurélio de língua portuguesa, honrar é o mesmo que dignificar, enobrecer, ensinar, respeitar, acatar, lisonjear, considerar e reconhecer a retidão. Dessa forma, a ordem de Deus para os filhos é bem mais ampla do que o simplesmente obedecer. Obedecer é preciso, e a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Entendemos que o relacionamento de pais e filhos deve ser permeado pela vontade de Deus, que necessita ser manifestada tanto nos filhos como nos pais. A obediência de ambos ao Senhor, Deus, é primordial. Preste atenção, pois enquanto a obediência aos pais precisa ser no Senhor, a honra a eles não está sujeita às condições. A honra que devemos aos nossos pais é incondicional, de modo que devemos honrá-los em todas as situações, seja nossos pais bons ou não. Eles merecem sempre nossa honra. Esta ordem de Deus, por outro lado, traz uma promessa procurada por muitas pessoas. Tem pessoas que se entopem de remédio e medicamentos para ter longa vida aqui na terra, né? Mas aqui está um mandamento que vem trazendo em seguida uma promessa: vida longa e com todas as coisas andando bem na sua vida. Deus não muda, Ele é fiel, Ele é paciente, Ele é amoroso, Ele tem um cuidado muito especial. Ele nos dá uma receita e uma lista de como devemos viver, e viver bem. Não é um viver meia boca aqui na terra, é um viver de qualidade, é sermos obedientes aos nossos pais, é aprendermos com eles. Quantas vezes você já deve ter assistido nos noticiários? Eu já assisti várias vezes, de pais que encontram seus filhos na delegacia, dentro do carro de polícia, sendo presos. E algumas vezes os policiais abrem a porta para que os pais possam falar com seus filhos ali presos dentro daquele camburão. E uma tristeza muito grande no coração de um pai e de uma mãe dizer: eu te falei, tantas vezes eu te disse para você não fazer isso. Mas a desobediência que permeia, que é introduzida no coração do indivíduo, cega a sua mente, cega os seus olhos e não deixa ele obedecer os seus pais. Isso é porque a nossa cobiça, nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, nós abandonamos o nosso primeiro amor. A nossa responsabilidade como pais é levar nossos filhos à igreja, ao conhecimento da palavra de Deus, é termos o nosso devocional diário em casa, é ensinarmos nossos filhos a obedecer a Deus em primeiro lugar, é saber que existe um Deus e que Ele pedirá contas de todas as nossas ações que estamos fazendo aqui na terra, tanto para os pais como para os filhos. Portanto, filhos, você tem a oportunidade hoje de honrar o teu pai e tua mãe, faça o mais rápido possível. Reconcilie-se com seus pais. Em primeiro lugar, reconcilie-se com seu Deus, porque dele vem todas as coisas que precisamos, é dele que vem tudo o que temos, e nós vemos dele. Êxodo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia é tão clara e tão especial para nos ensinar sobre isso. Falamos agora há pouco, em Deuteronômio 5, versículo 29, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É a palavra do Senhor. A gente lê um versículo como esse, em que Deus diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É como se você estivesse vendo aquela mãe, aquele pai, vendo o filho dentro de um camburão de polícia, dentro de um carro de polícia, ali algemado e sofrendo já uma dor terrível. É Deus olhando para nós e vendo
Meu filho, me obedeça, para você não cair em desgraça, para você não ir para o inferno, para você não sofrer o que vem por aí. Deus conhece o futuro, Ele sabe do que vem pela frente. Jesus sabia muito bem disso, por isso obedeceu o mandado do Pai. Falou: Senhor, eu vou, Pai. E Ele veio se entregar por nós. Subiu naquela cruz, enfrentou toda aquela humilhação, todo aquele abandono, aquele sofrimento. Subiu naquela cruz, foi morto para nos dar a vida. Obedecendo assim um pedido do seu Pai, né? Para descer e vir à terra, para nos salvar. E assim dando o maior exemplo de obediência para todos nós hoje. Deus deu o nome que está acima de todo nome a Jesus. Após o ressuscitá-lo no terceiro dia, tudo pertence a Ele. O Senhor conhece muito bem que nós precisamos obedecê-lo e obedecer aos nossos pais. Devemos ser fiéis e andar confiantes em suas promessas. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que nós precisamos fazer hoje, pessoal, é obedecer. E para você obedecer, é necessário você conhecer a vontade daquele a quem você deve obedecer. Você conhece a vontade de Deus para a tua vida? Você tem buscado Ele? Você tem apresentado a sua vida a Ele? Pois Deus tem vida eterna para você. Muitas pessoas estão se encaminhando para o inferno, se encaminhando para a perdição eterna, porque estão desobedecendo ao que Deus falou para fazer. Jesus fala uma parábola dos dois filhos lá em Mateus capítulo 21, versículo 28, e é bem importante para os nossos dias de hoje. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram nem creram nele. O que nós podemos entender é que a palavra do Senhor está sendo disseminada, ela está sendo publicada, ela está sendo divulgada em toda a terra. Seja aqui pela 94,7, a Rádio Jovem Gospel, seja pelo um canal do YouTuber de alguém, a mensagem está sendo falada. Alguém que está em algum ponto da rua, na cidade, com a Bíblia na mão, falando. Alguma música que você ouviu, a mensagem está sendo pregada ali. Agora, o que é importante para nós é compreender essa mensagem e aceitar o que ela está sendo ministrada para nós. Você tem feito isso? Porque Jesus deixa claro, é melhor obedecer. Veja essa parábola dos 2 filhos aí. Um filho disse que não ia e foi. O outro disse que ia e não foi. Ou seja, quem fez a vontade foi aquele que foi fazer, mesmo tendo negado naquele momento, mas obedeceu depois. Eu não sei qual é a sua vida, o seu relacionamento com Deus nesse momento, com seus pais. Tá na hora de mudar essa história. Tá na hora de você se reconciliar em primeiro lugar com Deus e sucessivamente com seus pais. Tá na hora de procurá-los e ajudá-los em suas necessidades, porque é importante isso. Deus ama, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas intenções. São tantos versículos que podemos encontrar na palavra de Deus que nos orienta e fala sobre a obediência. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 diz: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam
primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Também nós podemos ler lá em Êxodo capítulo 21, versículo 15: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Veja bem, naquela época era rígido a lei, né? Mas hoje nós somos amparados por tantas outras coisas e acabamos desleixando e esquecendo da palavra de Deus que nos ensina. Mateus capítulo 15, versículo 4: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Veja bem, Provérbios capítulo 30, versículo 17: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. São palavras fortes da palavra de Deus. Mas também diz lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ensina o teu filho como ele deve andar. Mesmo quando ele estiver velho, ele não vai esquecer do que você ensinou. Pode até fazer contrário ao teu ensinamento, sendo desobediente, mas não vai esquecer do que você ensinou. Pode se encontrar com aquela pessoa dentro do carro de polícia sendo preso, mas vai lembrar: minha mãe, meu pai me falou para não fazer isso. Estou pagando o preço pela minha desobediência. Portanto, meus amigos, é nossa responsabilidade levar os nossos filhos ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Deus Altíssimo. E depois aos filhos, é uma responsabilidade muito grande levar a sério os mandamentos de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe, Ele nos oriente. O nosso mundo seria muito diferente se todos nós procurássemos obedecer a Deus em primeiro lugar e aos nossos pais, aqueles que nos ensinam a andar nos caminhos do Senhor.